Olá, caros alunos, bem-vindos a mais uma aulinha do nosso estudo de Direito Civil, em especial Direito das Obrigações. Tá? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as obrigações de dar coisa certa, concluirmos a aula 2, né, que nós somos sobre dar coisa certa, falando especificamente sobre obrigações de entregar, restituir, as obrigações pecuniárias, e as obrigações de dar coisa incerta. Tudo bem? Bom, começando, né, pela obrigação de entregar, né? Como nós estamos falando na obrigação de entregar, de dar coisa certa, é óbvio que alguém vai ter que entregar alguma coisa para alguém, né? Seja dinheiro, seja um determinado bem. Tá? Então, nós temos uma regra importantíssima que nós não podemos nos esquecer quanto às obrigações, quanto à entrega da coisa nas obrigações de dar coisa certa. Né? É que o vendedor sempre se responsabiliza pela coisa antes da entrega e o comprador se responsabiliza pelo pagamento do preço. Tá? Isso significa o seguinte: se o comprador ele perde o dinheiro, o vendedor não tem responsabilidade. Tá? E se o vendedor perder a coisa, tecnicamente também o comprador não tem responsabilidade pelo fato do vendedor ter perdido a coisa. Tá? E nós vamos ter alguns casos em que muitas vezes essas perdas, né, podem ainda ser compensadas com perdas e danos. Isso depende muito da situação. Bom, mas, como eu falei para vocês, a regra geral é que o vendedor se responsabiliza pela coisa, né, enquanto ele não entregá-la para o comprador, e ele tem que entregar essa coisa em bom estado, no estado em que ele ofertou, no estado em que ela se encontrava. E o comprador tem a obrigação de efetuar o pagamento da integralidade do preço, né, na data efetiva, ou se ele combinar de outra forma, né, quando o bem foi entregue a ele. Tudo bem? Se isso não acontecer, o que provavelmente nós veremos é a resolução do negócio. Tá? Principalmente se não tivermos culpa do devedor, né? E nós podemos ter algumas situações em que, se o devedor teve culpa pela perda da coisa, ou pela perda do dinheiro, no caso, né, de pagamento, né, ainda pode ser obrigado a efetuar o pagamento de uma indenização. Né? Isso está previsto lá no artigo 234 do Código Civil, né, que determina essa responsabilidade entre compradores e devedores. Tá? Se o devedor já recebeu o preço da coisa, né, e a coisa se perdeu, mesmo ele já tendo recebido esse preço, ele tem que devolver esse valor que recebeu ao adquirente, né, mesmo que eventualmente o negócio jurídico estava sob condição suspensiva. Tá? Como assim? O vendedor recebeu o dinheiro antecipadamente para entregar uma coisa depois e essa coisa veio a se perder. Tá? Então, nesse caso, como ele não entregou a coisa, a responsabilidade é dele, vendedor. Tá? Então, o que ele tem que fazer? Devolver para o comprador. Se ele não tem culpa nenhuma da perda da coisa, né, a situação se resolve, né, no contrato, né, sem ninguém ter nenhum prejuízo. Ele simplesmente devolve o dinheiro que ele já pagou, ele fica sem a venda, o comprador fica sem o objeto, né, ele devolve o dinheiro, né, tá tudo bem, entre aspas. Né, fora os transtornos da dor de cabeça, mas o negócio se resolve. O problema é quando ele age com culpa. Né? E aí nós lembramos que no direito civil nós temos a culpa proveniente de atos voluntários, né, que se assemelha ao dolo do direito penal, né, que isso também é uma modalidade de culpa, e a culpa por negligência, por imprudência, por imperícia. Né, e nesses casos, se ele agiu de forma culposa, ele vai ter a obrigação, né, de pagar, além do valor que já houvera sido entregue a ele, ainda perdas e danos. Tá? Mas e se eventualmente, né, a coisa vier a perder, mas através de deterioração, né? Porque temos uma outra situação em que a coisa vai estragando, estragando e se perde. Né? Nesse caso, o credor também tem o direito de resolver o negócio. No caso, por exemplo, né, de grãos, no caso, por exemplo, de animais que eventualmente possam perder as suas qualidades, como uma vaca leiteira, por exemplo, né, que teve algum problema nos peitos onde ela
retira o leite, tudo. Tá? Então, nesses casos, né, de deterioração da coisa, né, o credor tem o direito de resolver o negócio jurídico ou então aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, mas nesse caso pedindo abatimento do preço. É o caso de produtos agrícolas que parte deles, né, pereceram por algum tipo de mofo, alguma coisa assim, ou um animal, né, como uma vaca leiteira que eventualmente perdeu algum peito por mastite, né, então o vendedor tem o direito de ou cancelar o negócio, ou então receber a coisa, né, da forma como ela se faz bem para ele, né, e requerer o abatimento do preço. Essa regrinha está prevista lá no artigo 235 do Código Civil. Tá? Mas, atenção, havendo culpa, nós temos a mesma situação, tá, da perda da coisa. Né, que com culpa do devedor, se houve deterioração por culpa do devedor, aí o credor também terá direito a perdas e danos. Tá? Então ele pode exigir o equivalente, né, ou aceitar a coisa no estado de que se acha, né, com o direito de reclamar nos dois casos de perdas e danos. Tá? Então essas regrinhas estão previstas tanto no artigo 235 do Código Civil, que fala sobre a deterioração da coisa sem responsabilidade, sem culpa, né, do devedor, e no 236 quando há culpa do devedor. Nos dois casos, então, o credor pode rescindir o negócio, receber o bem no estado em que ele se encontra abatendo e, com culpa do devedor, pedir perdas e danos. Sem culpa, ele não tem o direito a perdas e danos. Tudo bem? Tá? Bom, dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos falar um pouquinho agora sobre a obrigação de restituir, né? Que também é a modalidade da obrigação de dar a coisa certa, né? Porque você tem a obrigação de devolver aquilo que te foi entregue. Como que se caracteriza isso no nosso dia a dia? Nós temos contratos de comodato, por exemplo, que é um empréstimo de coisas, né, não fungíveis, né? O caso de empréstimo de imóveis, né? Empréstimos de, por exemplo, alguns livros de biblioteca. Tá? E nós temos também a obrigação de restituir no contrato de locação, por exemplo, né? Em que o inquilino tem a obrigação de restituir depois de alugar o imóvel, depois de não querer mais manter-se no imóvel ou de não pagar os aluguéis, né? Tem a obrigação de devolver o imóvel para o dono, essa obrigação de restituir. Tá? Em caso de perda do objeto, né, da obrigação de restituir, sem culpa do devedor, o negócio é resolvido. Tá? E o credor vai suportar o prejuízo. Essa regra está lá no artigo 238 do Código Civil. Tá? Essa regra é bastante semelhante no caso de deterioração, como nós já vimos agora há pouco, pois se não houver culpa do devedor, o credor é responsável pelo recebimento da coisa no estado em que ela se encontra. Tá? Isso está lá no artigo 240 do Código Civil. Tá? E, havendo culpa do devedor, esse responde pelo equivalente da coisa, ou seja, esse responde pelo valor da coisa que ele tinha que restituir e ainda assim terá a obrigação de pagar perdas e danos, como está definido lá no artigo 239 do nosso Código Civil. Tudo bem? Tá? Mas e uma outra situação que pode acontecer, né? Se ao invés de se deteriorar, a coisa se valoriza. Como assim? Olha, nós podemos ter um animal que, né, procria, dá cria, né, e ele se valorizou em virtude da cria, ou nós tivemos uma valorização econômica do objeto, né? O que acontece no caso de valorizações de coisa, né? E aí, como que fica a situação dos contratos, das obrigações de coisas que são valorizadas antes da sua entrega? Bom, se a valorização ocorreu em virtude das melhorias provenientes do trabalho do devedor, o devedor fez alguma coisa para que a coisa se valorizasse, tá? Desde que ele estivesse autorizado previamente pelo credor, tá? É importantíssimo isso, tá? Ele tem que ter autorização prévia. Tá? Ele tem o direito ao recebimento de uma indenização. Tá? Caso contrário, né, se a coisa valorizou sem nenhuma atitude do devedor, sem autorização do credor, não há que se falar então em ressarcimento. São as regrinhas que estão previstas no artigo 241 e 242 do nosso Código Civil. Tá? Então, lembrem-se, hein, pessoal, tá? Quando as coisas se valorizam, é importante que se analise o trabalho que o devedor teve por essa valorização. Se ele não teve trabalho nenhum, se a coisa se valorizou
sem nenhum trabalho dele, sem nenhuma atitude, ele não fez nada para que isso se valorizasse. É o caso, por exemplo, de produtos que estão sob cotação, né? A pessoa compra em alguns contratos agrícolas, por exemplo, né? As pessoas compram a safra antecipada, né? E pagam às vezes um valor para o produtor rural antes da colheita, né? Considerando já, né, um valor fixo. Se na data da colheita o produto agrícola que tinha um determinado valor passa a ter um valor muito maior, infelizmente o produtor não tem, né, do que reclamar, porque a valorização não se deu por um trabalho dele, né? Se deu por uma questão de mercado, né? Então, nesse caso, nós não temos a obrigação do comprador em complementar o preço. É claro, meus queridos alunos, é importantíssimo falarmos isso, né? Porque os contratos podem prever situações diversas. Né? Então, nós podemos ter em regras contratuais, em cláusulas contratuais, situações, né, determinando, por exemplo, pagamentos de indenização quando a valorização ultrapassa um determinado limite. Tá? Isso aí são situações que podem acontecer, né, durante as relações jurídicas contratuais. Mas nós estamos vendo agora somente o direito obrigacional, tudo bem? Tá? Então, a regrinha da valorização da coisa é o trabalho do devedor. Né? Se ele trabalhou para melhorar, né, ele tem direito a uma valorização se estava autorizado. É importantíssimo isso. Tá? Se ele não estava autorizado, ele pode também não receber essa valorização, tudo bem? Bom, né? Com relação ainda às obrigações, né, de dar coisa certa, ainda temos que levar em consideração os pagamentos, né, que são, na verdade, obrigações pecuniárias. Né? Do mesmo jeito que nas obrigações, principalmente nos contratos de compra e venda, contratos de cessão, nós temos a obrigação de entregar uma coisa, entregar um bem, né? Safra, animais, né, veículos e etc. Tá? A obrigação de pagar, em regra, nesses contratos, é a obrigação de entregar dinheiro, tá? Que são consideradas obrigações pecuniárias. Tá? No nosso caso, a obrigação pecuniária tem que ser paga em moeda corrente, tá? No vencimento pelo valor nominal do título. Tá? Então, se alguém definiu um determinado pagamento, a regra constante no artigo 315 do Código Civil é que o pagamento acontece em moeda corrente, ou seja, moeda que está vigendo naquele momento, né, a moeda indicada naquele país, tá? No nosso caso aqui, no Brasil, os reais, tá? Pelo valor do título nominal. Tá? A não ser que no contrato tenha se disposto de alguma forma um pouco diferente. Tá? Nesse caso, nós temos a adoção de um princípio do direito obrigacional chamado princípio do nominalismo. Tá? Porque leva em consideração o valor nominal do título. Tá? Também é lícito adotar no contrato, ou então por determinação judicial, a cláusula de escalada móvel. Tá? Nossa, o que significa isso? Calma. Escalada móvel é um conceito muito simples para contratos que duram um tempo muito longo. Tá? Ou seja, uma regra de atualização monetária em casos de situações que não podiam ser previstas pelas partes quando elas assim o contrataram. Tudo bem? Essas regrinhas estão previstas lá no artigo 317 do nosso Código Civil. Tá? É importante lembrarmos, com relação aos pagamentos, né, que nós temos duas situações bem diferentes no nosso direito brasileiro. Né? Nós temos situações em que o pagamento é considerado uma dívida de dinheiro, né, em que o objeto da prestação é o dinheiro propriamente dito, né, em que a pessoa tem que efetuar o pagamento de um valor X, 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais, R$ 1, não sei, tá? Mas o objeto é o pagamento em dinheiro, e outras situações em que o objeto da prestação é um valor, tá? Ou seja, é uma coisa, né, ou é algum determinado bem, e o pagamento, apesar de ser em dinheiro, ele não é o pagamento feito pelo dinheiro em si, mas sim pelo valor da coisa. O dinheiro não constitui o objeto da prestação, mas ele apenas vai representar o valor da coisa. Né? Dívida de dinheiro e dívida de valor são duas coisas importantes que nós temos que ter em mente, principalmente nas relações jurídicas contratuais futuras, tá? Que nós vamos estudar depois no direito dos contratos. Tá? Bom, pessoal,
Para lembrar ainda a vocês, né, nós temos ainda o Decreto 23.501 de 1933, né, que instaurou no Brasil o que nós chamamos de curso forçado, ou seja, a impossibilidade de pagamento em outra moeda que não seja a moeda oficial, salvo situações de exceções legais, né? Só para curiosidade, o Decreto-Lei 857 de 69 permite estipulações de pagamento em moeda estrangeira em contratos de importação, contratos de exportação e naqueles que o credor ou o devedor seja uma pessoa residente ou domiciliada no exterior, né? Então, regra geral, contratos no Brasil são contratos em real. Tá? Contratos em pagamento de moeda estrangeira podem ser de importação, exportação ou quando a pessoa é domiciliada no exterior, seja ela credor ou então devedor. Tudo bem? Bom, passando para o último conteúdo dessa nossa aulinha, nós vamos falar sobre as obrigações de dar coisa incerta. Tá? Mas como assim, né? Coisa incerta? Né? Será que alguém faz um contrato de uma coisa que ninguém sabe o que é? Não, não é bem assim. Tá? A coisa incerta é aquela que é identificada pelo gênero, pela quantidade, mas não é identificada pela qualidade. Tá? Só nesse caso que essa coisa é incerta, né? Essa regrinha está prevista lá no artigo 243. Né? Ela tem que ser indicada pelo menos o gênero e a quantidade. A qualidade não necessariamente, ela não está necessariamente individualizada. Por exemplo, né, a venda de um cavalo. Ó, nós temos a quantidade, um, nós temos o gênero, cavalo, mas nós temos qual cavalo? O cavalo que está na fazenda X, o cavalo de propriedade do senhor Ciclano. Tá? Então, nós temos o cavalo de registro, né, no Ministério da Agricultura, né, X, Y, Z. Tá? Então, as coisas incertas, né, não podem ter essa incerteza de forma absoluta. Porque se a incerteza for absoluta, aí nós temos um contrato nulo. Né? Vou te vender cavalo, ponto. Quantos? De qual qualidade? Eu vou te vender alguma coisa que eu não sei o que é. Então essa incerteza é absoluta e assim não podemos ter, essa incerteza total. O objeto deve vir a ser representado por um ato de escolha. Tá? Então, nas obrigações de dar coisa incerta, uma coisa importantíssima delas é a escolha do devedor, né? Que em regra é feito no instante do pagamento. Né? O devedor é que vai lá escolher efetivamente qual é o bem que ele pretende. Tá? Nas obrigações de dar coisa incerta, não ocorre a perda da coisa, né? Em razão de um princípio de que o gênero nunca perece. Né? Como assim? Olha, eu vendo um cavalo para você. Como assim? Pode ser qualquer cavalo. Depois você vai escolher como comprador o cavalo que você assim definir, ou naquele grupo de animais que nós definimos no contrato. Tá? Então, eu não vou deixar de entregar o bem, porque existe uma infinidade de objetos a serem escolhidos. Né? Ok? Bom, se não tiver essa infinidade, se não houver a possibilidade de escolha, deixa de ser uma coisa incerta. Tudo bem? Essa escolha e essa concentração faz parte da natureza da obrigação de pagar coisa incerta, do contrato, das obrigações de coisa incerta que estão previstas no artigo 245 do Código Civil. E esse ato de escolher a coisa no direito das obrigações é chamado de concentração. Tá? Então, concentração para o direito obrigacional é o ato de escolha, né? É o ato que encerra as incertezas. Tá? De acordo com o artigo 244, a escolha, em regra, pertence ao devedor, se o contrário não resultar da obrigação, se o contrário as partes não tiverem decidido de forma diferente. As partes podem definir que o credor ou então que um terceiro, a sogra do comprador, faça a escolha. Isso fica a critério de cada um. Tá? Na escolha, o devedor, quando fizer a escolha do objeto, ele também tem a obrigação de guardar um critério importante que nós chamamos de meio termo, no caso das coisas incertas. O que é esse critério do meio termo? Significa que ele não pode exigir que o devedor, no caso, a pessoa que tem a obrigação de entregar o bem, que entregue nem o melhor,
E aquele que está entregando também não poderá obrigar aquele que irá receber o objeto, receber o pior. Tá? Então é isso que nós chamamos de critério de meio termo. Dentre os objetos possíveis de escolha, nem o que está, né, no máximo, no melhor, nem aquele que está, né, na qualidade pior. Então, esse é o que nós chamamos de critério de meio termo. Tá? Em processos judiciais, se a escolha recair ao credor, esse credor vai ser citado para escolher, né, sob pena de perder o direito. Né? Então, quando o credor, né, na relação jurídica obrigacional, no contrato, ele tem a faculdade de escolher a coisa que ele irá receber, é, e não fizer isso, o devedor pode, né, ingressar com uma ação judicial e falar, olha, eu quero pagar como devedor, mas o credor é que vai ter que fazer a escolha. Esse credor, né, vai ser intimado, né, para manifestar nos autos, e se ele não fizer nenhuma escolha, se ele não se manifestar nos autos, aí essa obrigação passa então para o devedor, né, que querendo, né, livrar-se da relação jurídica contratual, irá fazer a escolha e encerrar a obrigação. Muito bem, senhores, com isso nós encerramos essa nossa terceira aula do Direito das Obrigações. Tenham bons estudos, né? E na próxima aula vamos começar a estudar as obrigações de fazer. Abraço!